o técnico do Corinthians, o Thiago Nunes, disse: temos que lamber as feridas para o clássico. Muito nojo. Nossa senhora. Nojo. Na largada, hein, mano? Complicado, Pascoal. Mas o Corinthians, ele larga atrás aí nesse clássico. O Corinthians, fora o fator psicológico também, pelo fato de ter sido eliminado, o São Paulo teve uma semana inteira de preparo só para focar nesse jogo contra o Corinthians. O São Paulo tem o retorno também aí do Antony, do próprio Igor Gomes, enfim, são jogadores... Bruno Alves também volta. Também, mas o São Paulo não tem a necessidade que o Corinthians teve de colocar o Pedrinho, né? Porque tá falando aí. Eu percebo um certo temor seu antes de não é todos temor, os jogos. não, é analisar o jogo aí de maneira fria e imparcial. Isso Você mostra acha mesmo que o Corinthians larga atrás? O que o São Paulo tem feito para ter esse crédito? Para impor esse respeito. O André tá jogando bem. É freguês do Corinthians. É um time que não paga salário. Mas é que tá, é uma situação aí que eu já ia tentar terminar aí com relação a isso aí. Os últimos jogos do Corinthians no Morumbi, os últimos 10 jogos, salvo engano, o Corinthians só venceu um jogo contra o São Paulo no Morumbi. O retrospecto do Corinthians jogando no Morumbi não é favorável não nos últimos jogos. Já foi os bons tempos no Morumbi. Sim, porque os últimos 10 jogos, eu repito, se a produção puder buscar aí, quase só empate. Salvo engano, não, então, o São Paulo tem acho que umas 4 vitórias ali, deve ter talvez aí uns 4, 5 empates ali e uma vitória do Corinthians, talvez. Pega os últimos 10 jogos. Teve até o 4x0 recente. Levanta aí. 2017 foi o 4x0, né, que o São Paulo ganhou. Sim. Teve. Mas o São Paulo já teve. O São Paulo já teve marca de. Mas eu acho que o principal fator, Sormani, para que o Corinthians saia atrás é justamente uma eliminação. Porque uma coisa é você já ter um time pronto e formado e você ser eliminado. Porque aí você já sabe o que fazer. Você já tem alternativas. O São Paulo, por mais que ele tenha também a possibilidade de estar formando um novo time esse ano, mas já tinha um técnico há mais tempo trabalhando no ano passado. O Fernando Diniz ele não impôs tudo o que ele pensava a respeito de futebol naquele time do São Paulo do ano passado, porque ele precisava conquistar a vaga do campeonato, através do Campeonato Brasileiro, uma vaga direta na Libertadores. Mas esse ano o Fernando Diniz está começando a moldar o time do São Paulo. Então, eu acho que tá com ataque, analisando aí, por exemplo, o Pedrinho ele deve ir para o jogo. Já jogou o último, possivelmente ele vai para o jogo. Vai jogar de novo. O Fernando Diniz ele não tem a necessidade que o Thiago Nunes teve do último jogo de colocar esses dois jogadores em campo. É que eu acho que o Antony deve jogar. Talvez aí o Igor Gomes, talvez ele não comece jogando. A última vitória do Corinthians no Morumbi, semifinal do Paulista 2017, 2x0. Não. Vai completar 3 anos. 3 anos. Então, dali pra frente foram 5 confrontos. Estou falando a respeito de 10 jogos. Pega os últimos 10 jogos. Os últimos 10 jogos. O último jogo do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ganhou 1x0. Essa foi nos últimos 10 jogos. É a única vitória do Corinthians, cara. Não, tem 1x0 Corinthians em 2015, também no Paulistão. Também. Então, o Campeonato Paulista, o primeiro jogo foi 0x0 no Morumbi. Quantas vitórias do São Paulo? 0x0. E aí o Corinthians vence. São Paulo tem, deixa eu ver. Faz a conta aí, Pipo, quantos jogos são? Eu acho que o jogo é muito geral ou 10 jogos. 10 jogos, nos últimos 10 jogos. Pega nos últimos 10 que o Mano falou. Tem 2 vitórias do Corinthians. Tem quantas do São Paulo? Então, nos últimos 10 jogos, uma só, perdão. É verdade. O quê? Do Corinthians? O Corinthians de 10 jogos pra cá tem uma vitória só. Então tá. Isso só no quantas Morumbi, do São Paulo tem? São Paulo tem um 4x0 em 2016. São Paulo tem um 2x0 na Libertadores. Só conta aí. Conta aí quanto que tem. Calma, tô. 2, vai. 2. Então, fala aí. Tudo bem, a hora que ele chegar, ele fala. Não, mas então, só voltando então, recapitulando aquele raciocínio antigo. Com relação à desclassificação do Corinthians, eu acho que isso daí pesa, cara, psicologicamente falando. 5 vitórias do São Paulo, 4 empates e 1 vitória do Corinthians. Então, é um retrospecto ruim. Então é por isso que eu tô colocando o São Paulo como um favoritismo ruim pro Corinthians. No clássico. Não é grande coisa, não é 70-30. Mas eu acho que o São Paulo tá 60-40 aí no favoritismo, sim. Contando a desclassificação. O São Paulo tem 2 jogadores importantes que estão voltando também, que vão agregar valor. Um retrospecto negativo do Corinthians. Falar que o São Paulo não é favorito? Toda sexta-feira você passa esse perrengue, você já reparou? Sexta-feira passada o Silva Júnior botou medo em você. E você fica metendo medo na Sexta-feira o Silva Júnior meteu medo em você. Eu avisei que ia ser complicado, hein? Mas peraí, qual que é a nossa função aqui? Qual que é a nossa função aqui? Analisar a partida. Eu trouxe dados concretos, embasados em números. Você podia passar um pano, entendeu? Dourar a pílula. Não passo pano. Dá um brilho no negócio, entendeu? Eu trago verdades, eu trago fatos. Aí pra quem me chama de clubista, tá provado por A mais B que eu não sou. Então, dessa vez, fatos, cara. O Corinthians chegou a ter uma sequência de 2007 a 2015 com 6 vitórias no Morumbi. Se você pegar o retrospecto entre Corinthians e São Paulo... Geral? Mas o São Paulo não dá largada. Não dá largada. O São Paulo é freguês do Corinthians. Mas, ultimamente, no Morumbi,
o Corinthians tem tido dificuldades. Valem todos ou valem os 10 últimos no Morumbi? No Morumbi, o Corinthians tem 50 vitórias no total. 39 de São Paulo. O que dá para perceber a partir desses números... 11 vitórias se a gente pegar os números do Corinthians, do São Paulo contra o Corinthians no Itaquerão... Arena Corinthians. São muito negativos. Então, o que dá pra gente Muito negativos não, o São Paulo nunca ganhou na Arena. Não, muito negativos. O que dá para concluir? Que o fator casa nesse clássico, ele é decisivo. Nesses últimos tempos. Nesses últimos 10 anos. Não, menos até. Porque o da Arena do Corinthians até 2013 para cá. Então, nesses últimos 10 jogos, 14 para cá. Anos, vai. Desde a inauguração do Itaquerão. Arena Corinthians. 2014, então. Nos últimos 6 anos. O São Paulo, jogando em Itaquera, não consegue nada. E o Corinthians tem conseguido muito pouco. Então o fator casa tem sido decisivo, tem de levar em conta. Aí você tem um padrão. Não é o retrospecto que nós estamos falando de jogos que aconteceram há 50 anos. Não, é uma coisa recente. O Corinthians tem dificuldade. Mas eu concordo com o Mano. O Corinthians ele vem muito, eu acho que muito abalado pela eliminação. O trabalho psicológico ali, o trabalho de recuperação dos atletas, do técnico com os jogadores, tem de ser um trabalho muito bem feito. E ele ainda é um novato ali, né? Ele é vamos dizer que ele é um estranho no ninho. Sem contar o fato de torcida única também, Flavinho. E o Morumbi tende a ter um bom Mas eu acho que isso, mano, tem feito, tem tido algum peso nos retrospectos dos clássicos de São Paulo. No estado de São Paulo. Né? Se você olhar, os times que estão jogando, por conta desse negócio de torcida única também, os times que jogam fora têm tido resultados assim, pífios. Dificílimo de ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. No Allianz Parque não. Do São Paulo. Ganhou nos pênaltis no Campeonato Paulista. Mas com bola rolando ainda não ganhou, né? 0-0. Com bola rolando, o São Paulo ainda não ganhou. É que se a gente pega Nem no Corinthians. da inauguração das arenas para trás, em 2014, tudo era canalizado no Morumbi. Então, naturalmente, você tinha uma chance muito maior, até pela proporção de clássicos, de ter um desempenho superior a um rival ou ao próprio São Paulo. Tinha mais clássico lá. Agora, porque toda hora era o jogo no Morumbi. Então, o Corinthians tem muito essa Morumbi vantagem. chegou a ser um campo neutro em algum momento, entendeu? Chegou. Neutro, mas não era neutro. Pacaembu ou Morumbi? Não era neutro, mas os times jogavam muito lá, mas era o campo do São Paulo. Corinthians e Palmeiras no Morumbi era um campo neutro. Sim, mas Corinthians e São Paulo não era. Corinthians e São Paulo não era. Mas se dividiu o estádio, né? São Paulo levou muita vantagem naquela época, que não tinha o Allianz e jogava-se muito pouco no Pacaembu. Porque muitas decisões aconteciam no Morumbi. Mando da federação. O mando da federação e o São Paulo tinha essa vantagem. Jogo dividido com torcida, isso tinha um baita peso. Então, mas os próprios clubes optavam... O Santos decidiu o campeonato de 78 com o São Paulo. Foram 3 jogos. Os 3 foram no Morumbi. Portuguesa e São Paulo em 85, todos os jogos no Morumbi. Os dois no Morumbi. Exatamente. O Corinthians nos anos 90... 75 a mesma coisa. Eu vi aqui. Era um o jogo. Corinthians de 93... Desculpa, a final do Brasileiro de 91, o Corinthians ganhou pela primeira vez. 90. Os 2 jogos são no Morumbi. Contra o São Paulo. São Paulo eram superiores a 100 mil pessoas. Então, Então, o São ó, Paulo 5 tinha uma vitórias do vantagem São Paulo. muito grande, mas não conseguia se aproveitar dessa vantagem. Ele não conseguia vencer, Então, porque às vezes. o São Paulo, mesmo sendo campo neutro, e o Corinthians e o Palmeiras optaram em diversas oportunidades em jogar no Morumbi, sim, até para distribuição de renda, porque era um estádio maior, cabia mais gente, ganhava mais dinheiro, enfim. Mas o São Paulo, ele jogava lá frequentemente. Corinthians e Palmeiras jogavam lá quando era clássico. Quando era algum jogo que queria... Por exemplo, Corinthians da Libertadores. Manda o jogo no Morumbi contra o River porque vai lotar. Jogava lá. Mas o São Paulo levava uma vantagem. Eu acho que a última gramado, final de Paulista, a última final de Paulista no Morumbi, sem o São Paulo, foi Santos e Guarani. Isso, 2012. Santos e Guarani, 12, né? 12. 2012. Em 91 foi 3-0 com 3 gols do Raí, foi isso? Isso, 91. Final do Campeonato Paulista, né? O São Paulo chegou Quantos jogos foram a no ficar Morumbi? 5 anos sem ganhar. Os 2. Os dois jogos Os foram 2 jogos.